Olá, eu sou a doutora Márcia da Clínica Intro e hoje nós vamos conversar com um casal muito especial que fez um procedimento de fertilização in vitro com a gente. E o motivo dessa conversa é mostrar para vocês um pouquinho como é esse procedimento, as angústias, os medos, como aconteceu tudo isso, para vocês perceberem que não é uma coisa impossível. Não é tão difícil assim, não é impossível você ter um bebê quando não está conseguindo. Então, é procurar o lugar certo, é fazer um procedimento no local que você tenha confiança para poder tudo depois dar certo. Então, hoje eu tô com a Mariana, tô com o Gleison, eles nos procuraram o ano passado, no começo do ano passado, e aí eu vou conversar um pouquinho então com vocês. Sim. A primeira coisa é, quanto tempo vocês estão casados? Bom, em primeiro lugar, eu quero agradecer o convite, doutora Márcia. Muito obrigada pela oportunidade de compartilhar um pouquinho, né, de como foi essa nossa vivência de caminhar em busca de um sonho, né? Eu digo uma realização de um sonho, que acredito eu que muitos casais, eles passam por esse processo, ou de querer ou não querer ter filhos, né? Exatamente. E aí nós, conjuntamente, tivemos essa decisão de buscar esse projeto, né, de ter filhos. Nós estamos casados tem 13 anos. Vai fazer 13 anos agora, em fevereiro de 2026. E desde que vocês casaram, você já sabia que havia algum problema ou não? Não, não. Nós casamos muito jovens. Você tinha 26? 26, né? 26. Eu tinha 23. Eu tinha acabado de me formar, né, saindo da faculdade, eu tinha 1 ano de formada e ele tinha 2 anos. Nós somos advogados, né, somos formados em direito. E nesse caso a gente não pensava em ter filhos, né? A gente queria construir a nossa vida. Acredito que é algo muito normal de um jovem casal. A gente não tinha ainda a casa própria, o carro próprio, né? E a gente foi galgando isso junto, né? Como um casal. Então, no primeiro momento, não passou na nossa cabeça, Ter algum né? problema, nada. Não, imagina, a gente pensou que, né, mais para frente, quando a gente tivesse já uma boa condição ou uma condição média para receber uma criança em casa, para então a gente poder pensar nisso. Aí a gente ia pensar em ter filhos. Algum momento você passou na sua cabeça, Mariana? Vou ter alguma dificuldade? Em algum momento você pensou? Preocupou com isso? Nem na minha, nem na cabeça do Gleison. Isso. Quando pensar em se vai ter dificuldades, a gente imagina assim: me alimento bem, faço atividade física, não tenho doença grave, não sou uma pessoa dada a bebidas de forma exacerbada, não sou um vício, então a gente não imagina. Né? Até porque quando a gente falava sobre ter filhos, quando a gente começamos a falar sobre ter filhos, as pessoas falavam assim, fiquem tranquilos. Nossa, olha, você está bem. Eu ouvi isso, né? A Mariana ouviu isso. Né? E enfim, depois a gente descobre no processo. Depois de quanto tempo tentando que vocês perceberam alguma coisa errada? Quanto tempo assim que vocês já acenderam uma luzinha amarela? Não posso falar, porque na verdade, assim, né? O processo de querer ter filhos, eu costumo dizer que sempre começa pela mulher, né? Sim. É o reloginho, né? O tic-tac, né? Eu com 29 para 30 anos que eu comecei a despertar o interesse, porque até então eu era, assim, sou professora, advogada, então eu tinha minha rotina toda preenchida. Dava aula de manhã, escritório à tarde, dava aula à noite, e assim ia. Nem tinha tempo muito para pensar sobre isso, né? Nem tempo. Aí eu cheguei um dado momento que falei assim, Mariana, o seu relógio, sua vida está passando e vamos começar a pensar. Então eu tinha mais ou menos uns 30 anos quando a gente começou a pensar. Mas ainda era um pensamento muito, muito tímido, né? Tanto que eu tomava contraceptivo para não engravidar. Não é verdade? A gente até conversou, falou, não, vou parar. Aí eu fiquei meio insegura. Né? É a questão das mulheres de hoje.
Sim. Eu Assim, falo que hoje as mulheres de mais de 30 anos são as mulheres de antigamente, de 20 anos, que engravidavam. sim, 16, 20 anos. Casava-se com 15, 16. Sim, sim, muito jovens. Exatamente. Eu casei jovem, mas eu casei jovem para unir esforços. Nós somos cristãos, então a gente acredita muito no casamento e não viver, né, um relacionamento sem ser casado, sem um propósito. Então a gente casou para unir propósito. E meu filho era um projeto muito futuro, né? Então, eu costumo dizer o quê? Que foi em 2023 mesmo, né? Eu já estava com 30 e... Eu tô com 36, eu estava com 32 para 33 anos. Uhum. E foi um fato que marcou muito eu e o Gleison. Por quê? Em 2023, 29 de janeiro, eu perdi meu pai. E para mim, assim, sempre foi muito normal ter pai e mãe vivos. E eu perdi meu pai de uma forma muito surpreendente, né? Inesperada. Inesperado, não foi esperado. E aí, nesse caso, veio, sabe, aquela luzinha, poxa, né? É lógico que no momento do luto a gente sofre com aquilo, mas aí eu pensei, meu pai não vai conhecer os meus filhos. E aí a gente passou por esse processo, mas assim, veio no meu coração que um filho seria uma forma de eu dar uma sequência àquilo que o meu pai deixou. Porque o pai da gente não morre, né? O que acontece é que ele deixou de estar aqui nessa situação material, mas a minha vida é um reflexo daquilo que ele fez, né? E aí veio esse despertar. Foi quando eu parei de tomar o remédio que Pra me evitar. impedia, né, de evitar, Aham. né, vamos dizer assim. E aí a gente começou a enfeitar essa jornada da tentativa de ter filhos. E aí, quantos meses depois que vocês acenderam a luzinha? Acho que eu que tenho que falar de novo, né? Só nós, Porque mulheres, foi vamos assim, falar. a gente tem um médico da nossa confiança que acompanhava eu e o Gleison, não é da área da ginecologia, nem da obstetrícia. Eu esqueci a especialidade dele. Nutrólogo? Nutrólogo. Eu esqueci a especialidade. E aí eu falei assim, ó, doutor, eu tomava alguns suplementos para ganho de massa. E eu sabia que aqueles suplementos eu teria que parar. Ele falou assim, então, já vou colocar aqui na sua ficha. Pode parar, que você vai começar esse projeto de engravidar e o Gleice, mesma coisa. Ok, no médico, então, a gente combinou isso. E aí, doutora Márcia, eu falo que até foi muito Deus, assim, sabe, na situação. Com 5 meses nós tentando, eu falei com meu esposo para a gente fazer os exames, tanto eu quanto ele. E aí a gente descobriu que não poderia ter de forma natural. Então foi com 5 meses você já meses. assim, tá Mas demorando um por quê? pouquinho. Porque eu achei que estava demorando um pouco e eu já tinha lido. Eu sou muito curiosa. Uhum. Eu falo, eu acho que é coisa de professor, né? Como eu dou aula, eu Sim, gosto muito sim. de ler, pesquisar artigo, até artigo de medicina eu gosto de ler, só ter uma ideia como que eu sou curiosa. E eu já tinha lido que a mulher, quando chega aos 35, passa disso, eu sei que não é uma chave que vira automaticamente, começa a ter algumas dificuldades por conta da idade ovariana. Aí a senhora que é médica depois me corrige, né, se eu Sim, estiver sim. errada. Mas é isso mesmo. E aí a gente começou a procurar ajuda. Ah, entendi. Por causa da idade, Foi por conta e já da minha tinha idade. tempo, falei, melhor prevenir. Você é uma pessoa organizada. Sim, eu já queria fazer todos os exames. E aí o nosso médico de confiança pediu esses exames, e aí a gente já identificou que não poderia engravidar de uma forma natural. E aí eu lembro que foi interessante, né? Que ele falou, ele olhou os exames, falou, não vai ser possível. Foi essa a palavra que ele usou? Falou, não vai ser possível. Vai ser possível. E na hora, vocês estavam juntos nessa hora? Tem algumas respostas que às vezes as pessoas falam assim, soa frio. Não sei se é que a Mariana e eu, quando até na primeira consulta nós tivemos com a senhora, a gente falou assim, olha, doutora, nós já estamos, né, andando, né, a gente quando teve visita, e para nós a gente falou assim, tem coisas que não tem como você enfeitar, para se dizer, né? E aí, então, quando ele falou aquilo, a gente falou assim, bom, né? E agora? Foi muito difícil para vocês na hora. Foi um impacto, choque. né? Porque pra gente, na nossa cabeça, né, eu costumo brincar, né, no Saudáveis. mundo que a gente vivia, era muito saudável.
E a gente já tinha até, inclusive, mudado muita coisa na nossa alimentação. Para melhorar mais Pra ainda. melhorar. Vitaminas, nós Vitaminas, a gente já vinha acompanhando. Certinho. Suplementação de vitamina, e atividade física, ok. Assim, nós não tínhamos nenhuma comorbidade evidente. Então, por isso que na nossa cabeça seria assim, né? E ele Parei e vou engravidar rápido. qual foi a orientação dele daí na hora? Ele orientou, vocês têm que procurar um tratamento assim, assim. Como Como assim? é um médico que não é da área, Sim. o que que nós fizemos? Tanto eu quanto o Gleison, a gente procurou os médicos Especialistas. especialistas para nos Foram te acompanhar. orientando. E ele também nos falou, ele falou, olha, comigo vocês não vão ter tratamento. Exato. Até porque Entendi. não era a especialidade dele. Uhum. E é um médico muito amigo nosso até hoje, muito querido. Então, assim, ele falou, olha, eu não tenho o que fazer para É, que a vocês. parte Aqui dele é uma outra parte. Equilibrar as vitaminas, para vocês Sim. estarem bem, peso, Sim, dieta, peso, tudo, né? dieta, Tudo compreensão sendo feito. física, isso era com ele. Aí ele falou, então, já que tem essa situação, vocês têm que procurar alguém da área. E a gente saiu de lá sem uma indicação precisa dele. Eu ia perguntar isso. Aí, como que foi? Vocês passaram por vários especialistas? Como é que foi? Essa Na questão. verdade, doutora Márcia, foi um processo bem delicado, porque assim, nós, no primeiro momento, a gente teve o baque da notícia. E era um processamento na nossa cabeça. Imagino. É E muito aí, difícil. é uma parte até que, para o fato de nós sermos advogados, e eu ser da área do direito de família, Ah, olha aí. que é uma área que trabalha muito com isso também, né? Uhum. Eu sou professora dessa disciplina, eu já dei aula de adoção. Aí eu virei pro Gleison e falei assim, Gleison, vamos fazer um curso de adoção. E a gente fez o curso de Primeira coisa que adoção. passou na cabeça de Não quero vocês. fazer o curso. Você falou? Fala, não quero fazer o curso. Verdade. Não quero fazer o curso. Eu falei assim, tudo bem, eu vou para te acompanhar. Mas ele já colocou uma posição Já, aí. na verdade, ele colocou o quê? Não quero fazer o curso. Uhum. Como se diz assim, por que que a gente não tenta outras possibilidades? Sim, outros caminhos, busca Sim. outras, uma segunda avaliação, né? Sim, Uma visão de sim. uma pessoa diferente. Mas como eu disse, né, eu muito cética, assim, muito, não, vamos lá, a gente vai fazer o curso. E aí, só que o curso foi uma experiência boa para nós, na medida que a gente aprendeu muita coisa, né? A gente viu na prática como é A questão da adoção. da adoção. Mas, assim, ao final do curso foi muito bom, porque, por isso que eu falo, né? Como meu pai dizia, males que vem para bem. A gente fez o curso, mas serviu para uma situação para nós, que ele já estava mais ciente e eu não. Qual é a Falar, situação? Ele acabou despertando para situações, doutora, porque assim, quando a gente fala de adoção, vem uma série de histórias juntos ali, né? E aí chegou um dado momento em que eu falei a seguinte coisa, falei, Mariana, a adoção nós podemos fazer em qualquer momento. Dar continuidade nesse processo. Pode ter um filho de vocês e pode ter um filho adotivo. Exato. Que para o direito não tem diferença nenhuma. Agora, o seu sonho de ser mãe, né, esse sonho de passar pelo processo da gestação, nós temos uma situação biológica. Você já sabia disso também, da idade. Não dá para ser adiado. Isso foi muito Então, importante. foi muito importante. Né? É o time, sabe, Gleison? Eu sempre falo assim, gente, não perca aquele momento, né? Que você tá bem de saúde, tem óvulo suficiente porque para fazer uma fertilização, a gente precisa de óvulo, não é? E Sim. qualidade também. Então você tava numa idade boa. Sim, né? sim. E foi esse o fator Importante. determinante. Respondendo a sua pergunta, o Gleison já falou também, mas o fator determinante foi exatamente esse. De eu não perder essa oportunidade. Poderia arrepender depois. Sim. Até porque o processo de adoção, ele, não vou entrar em detalhes, mas todo mundo sabe disso, ele não é assim, chego lá, em um mês eu já tô aqui com meu filho no colo. Não é. Não, é um processo que você tem que respeitar muito as partes, você tem que, enfim, não vou entrar nesse detalhe que não é o objetivo aqui hoje, mas você tem que respeitar a história da criança,
E não é plapum, né? A gente sabe que tem todo um processo envolvido que pode levar alguns anos. E deixa eu te falar, a gente teve um casal que adotou e que depois de 4 meses buscaram a criança de volta. Isso pode acontecer? Isso pode. Então, isso foi assim um trauma tão grande para esse casal que eles desistiram de adoção, sofreram demais. Falaram, agora a gente quer fazer. A gente cria vínculo afetivo com aquela criança. Eles sofreram muito, foi um trauma. Então, foi também isso, eu tendo conhecimento disso, que eu concordei com meu esposo. Falei, não, a gente vai então fazer essa tentativa. E aí eu sei que a gente vai chegar nesse momento de falar sobre isso também, mas porque é uma tentativa que depende de recurso financeiro. Sim. E, enfim, mas a gente tomou uma decisão como casal de tentar ter um filho gestado por nós, né? Digo assim, como Sim, casal, sim. passar por esse processo. Todo o processo. E como que foi? O que vocês... vamos procurar um local. O que era importante para vocês, a busca do local, da clínica para fazer? Porque a gente sabe que tem vários estados que têm clínicas, né? Que... essa foi uma outra O que situação. vocês buscaram, né? O que foi importante para vocês? Essa foi uma outra situação que a gente teve que conversar muito também. Eu fui por uma indicação para um outro profissional. E tanto eu quanto o Gleice, a gente queria, em primeiro lugar, um lugar onde atendesse nós dois. Sim. Né? Até porque é um projeto como casal. É o casal. É o casal. E aí a gente procurou um profissional e esse profissional nos atendeu por uns 8 meses, eu acho. Não, deu 1 ano. 1 ano, né? 1 ano de tratamento. E aí chegou um dado momento em que esse profissional falou assim, olha, esse ciclo aqui nós encerramos, né? Nós chegamos à situação disso, aquele ciclo do tratamento para ver se não, né, ver se seria possível não ir para uma fertilização. Ele se encerrou. E quando então encerrou aquele ciclo, Mariana e eu nós conversamos e falamos assim, bom, nós temos agora então que ver alguém que O passo. o próximo passo. Quem pode nos atender, né? Quem que pode nos oferecer. No caso de vocês, né? Sim, no nosso caso. E aí nós começamos a pensar, não, vamos ver alguém que seja, vamos supor, da cidade onde moramos, porque facilita tudo, né? Enfim, e aí... Esse foi o primeiro requisito, porque assim, eu já tinha lido sobre isso e também já ouvi algumas histórias, né, também de outras mulheres que tentaram, que quando você entra na fase do tratamento efetivo, é tudo conforme o ciclo feminino. Sim. E isso era tudo conversas que eu ouvi e coisa que eu lia, né? Não sou médica. Mas tá aí correto, depende do ciclo. Mas aí o que eu falei pro Gleison? Falei, Gleison, eu não estou disposta a sair de Cuiabá. Por quê? Por conta do trabalho, como a senhora bem pontuou. E eu sei que isso vai ter um valor agregado, né? Porque eu vou ter que pegar um voo. Menstruei, tem que ir agora, né? Estou dando um exemplo. Sim. E isso daí iria inviabilizar financeiramente e iria ser um desgaste emocional. Porque é os dois, né? A gente não tem que pensar só no dinheiro, tem que pensar no seu desgaste emocional. Sim. E aí foi o primeiro requisito, tem que ser na cidade de Cuiabá. E aí o segundo requisito é que fosse alguém que tivesse um acolhimento para a situação que a gente estivesse passando. E aí, doutora Márcia, eu que tenho que falar isso, que eu já tinha falado isso para o Gleison. Eu vou falar uma expressão que todo mundo vai entender, eu já estava te namorando pelo Instagram. Eu já te acompanhava os conteúdos, eu via que tinha um conteúdo bom, né, até dos podcasts, né, que a doutora falou, na época que eu fui no seu consultório para assistir, eu já tinha assistido alguns. Lembra que eu sou curiosa? Porque o nosso podcast é educativo, como eu falo, então nos ajuda a orientar os casais que estão tentando, porque é tanta informação. Sim. Você vai fazer uma fertilização, um monte de informação. Esse podcast, ele ajuda um pouco vocês, assim, um tempo maior. O que é uma biópsia de embrião? Como que é isso? Sim. Né? Uma fertilização, os passos. Então, a gente sempre orienta para isso. Que a gente tem acesso muito fácil à informação. Então, uma das coisas que nos levaram a procurar, né, a Clínica Intro e, objetivamente, a doutora Márcia, foi por conta disso. Porque nós vimos que tinha um conteúdo legal, né? Educativo. Muito bom, um conteúdo educativo.
E também foi uma situação que eu acredito que foi até de Deus, assim, sabe? Porque eu Que falei, é isso? Eu não tô sabendo. é que nós, né, oramos isso, né? Nós pedimos ao Senhor que fosse um médico que nos conduzisse de forma adequada e que fosse um instrumento nas nossas vidas. Porque a gente acredita muito na palavra de Deus, a gente acredita que a vida vem de Deus. A gente sabe que, muito embora, né, tenha o conhecimento do homem, tenha a ciência por trás, é Deus que deu o conhecimento. É Deus que permitiu que aquilo acontecesse. E o dom da vida está nas mãos dele. Então a gente procurava alguém que fosse um instrumento também para a gente. Então alegrou muito o nosso coração encontrar a doutora Márcia, porque a gente sabia que ela iria nos tratar de uma forma diferente, porque nós também acreditávamos na palavra de Deus. Entendi. Então essa condução foi muito suave, foi muito tranquila. Quando a gente chegou no seu consultório, a gente já tinha passado por vários médicos, não foi só um. A gente fez consultas também com médicos em São Paulo, mas aí a gente entrou nessa situação de eu vou ter que ir para lá fazer um tratamento. E foi algo que a gente conversou com a nossa família. Não é, Cleiton? Vocês dividiram toda essa dor Sim, com a sim. família de vocês, Os nossos tudo. pais, né? Eles Isso é muito importante. Ter uma família, uma rede de apoio, até mesmo uma amiga especial, né? Para você poder conversar. Uma rede de acolhimento, né? Para passar pelo processo, né? Pessoas que amam vocês, tem que ser pessoas que amam vocês. A gente tem os nossos pastores, né? Que são os nossos bispos, que eu até brinco, né? Que eles que nos fortaleceram muito. Até quando a gente chegou com a situação, né? A gente adota, a gente tenta, eles falaram, não, vocês têm que tentar. Porque, assim, e aí, doutora Márcia, só para encurtar um pouco a história, senão a gente vai falar aqui longamente, né? Foi algo que veio muito forte no nosso coração, de tentar fazer a nossa parte. E todo momento, eu sempre falei muito para Deus, falei, Deus, se for da sua vontade, que eu engravide e que seja uma gravidez saudável, que seja algo leve, que dê paz para o nosso coração. E se não der certo, o que eu falei para Deus? Eu fiz a minha parte. Exatamente. Sim. Eu e a Gleisi, a gente tinha muito forte isso no nosso coração, né? A gente Vocês sabia. agiram, né? Vocês foram. A gente queria não cortar essa oportunidade, mas a gente sabia que se não fosse, Deus não ia. Chegou um dado momento que nós falamos assim, olha, o que a medicina nos oferece? Ou, né, fazendo até aquele resgate lá da primeira fase do tratamento. Então, se nós estamos fechando os ciclos, bom, a medicina oferece isso aqui, tudo bem, então vamos fazer. A medicina oferece essa outra opção, então não vamos fazer. Porque se não fosse para ser realizado, como nós falamos, como foi dito anteriormente, não permitiria que existisse. Que tivesse essas mais diversas áreas na medicina, que hoje permite que esse sonho da gestação, de ter um filho, seja realizado, seja possível. Então, foi muito isso, sabe, doutora, de olhar para as janelas de oportunidade, passar por todo o processo de amadurecimento que o casal passa. Lógico. E vocês o tempo todo juntos, assim, firmes, um do lado do outro. Sim. Isso no tratamento, vocês não têm ideia, e a gente percebe. Então, a gente vê assim que os dois estão conectados, juntos, né? Não foi nada assim, eu falo isso como mulher, né? Nada forçado. Eu sempre respeitei muito a posição dele e ele a minha. E a gente faz a concessão, porque o casamento é isso, né? Isso. A gente fizemos acordos, fizemos concessões recíprocas, né? Olha, vamos tentar isso? Aí ele, não, vamos. A gente vamos fazer isso. Então a gente foi muito assim, junto, igual a senhora falou, sempre junto. E isso a gente percebe. E esse é um fator, assim, quando o casal, até comentei com vocês, porque assim, a gente se apega. Eu me apeguei a vocês, a gente acaba assim se relacionando e se apegando a vários casais que vão lá para consultar tudo, cada um tem uma história, mas
essa amizade, essa conexão do casal, a gente sente ali. Primeiro, ele presente na consulta. Então, o marido, quando vai, para nós é muito importante. A consulta é do casal, os tratamentos são do casal. Os dois têm que estar, né, conectados, aceitando, entendendo todo o processo. Sim. Então, isso assim, de cara, eu já falei, não, aqui vai bem, porque o casal tá bem. Sim, né? a gente não abandonava a mão do outro. Que bom. Foi pro curso de adoção? A gente foi junto. Aí, para decidir, para tentar fazer uma fertilização, a gente foi junto também. Até porque, né, em Deus abençoando e dando certo, quem iria criar essa criança? Os dois juntos. Qual era o maior medo de vocês? Assim, bom, a gente já sabe que é uma fertilização, já escolhemos o profissional. Tinha algum medo maior, principalmente para a mulher, né? Porque ela que passa mais o processo físico. Você tinha algum medo? Assim, o maior medo? Meu maior medo. Bom, meu maior medo era não ter ovos viáveis. Isso foi uma surpresa. É. Porque a gente tem exames, né? Sempre eu falo, vamos ver se você tem óvulos, você tá saudável, você tá numa idade boa, agora vamos ver se tem óvulos. Já foi a primeira surpresa boa nossa. Sim, e além do fator da minha idade. Muito embora eu, na minha cabeça, não concorde com algumas posições da medicina, e eu tenho o direito de não concordar, porque eu não sou médica. Claro. Eu acho assim, enfim, né? Mas tem um fundamento científico, e a doutora Márcia entende melhor disso do que eu. Quando eu cheguei ao consultório, eu estava com 35. E quando Nós fizemos eu fiz o procedimento, eu já estava com 36. 36. E eu me lembro de uma estatística, até que a doutora me apresentou, que colocava ali alguns percentuais de riscos genéticos. Sim. E eu não vou aprofundar nisso, mas toda mulher que tenta passar por isso sabe do que eu tô falando. E aí isso me assustou. Falei, meu Deus, eu preciso agir logo. Então veio mais Sim. que depressa eu fazer alguma coisa e fazer logo. Mas a doutora Márcia também, ao mesmo tempo, me acalmou. Eu lembro muito da senhora me acalmando. Ela falou, Mariana, assiste podcast sobre As biópsias de embrião, como que é. E eu vinha de um acompanhamento de um outro profissional que reputava isso muito importante, mas a doutora me tranquilizou. Falou, Então, Mariana, assim, não é bem assim, não é uma chave que vira, que você fez 35, pronto, acabou, a vida acabou, não é assim. Sobre a estatística, é porque a gente tem uma estatística, até 35 anos, a gente tem mais de 60% de embriões biopsiados e normais, isso de fertilização in vitro, né? Biópsia pré-gestacional, pré-implantacional. E passou dos 35 até 37, no máximo 50%. Então já vai diminuindo, mas ainda é 50%. Sim. Né? Então você estava ali numa faixa tranquila ainda. Além disso, existe a seleção natural, Sim. né? Que é o funil da reprodução Sim. assistida, que é a fertilização. Então eu faço questão assim de mostrar. Algumas coisas são um pouco dolorosas, mas são a realidade. A gente tem que juntar tudo isso. Sim. É assim, o acolhimento, mas também eu não posso iludir. Tem que ser bem pé no chão. E dói às vezes. Dói. Né? O Gleison até comentou comigo, eu posso falar? Quando a gente foi lá no consultório, que ele gostou muito do seu perfil profissional, porque a senhora é muito objetiva. Lembra? É porque nós chegamos num dado momento que eu lembro, até falei isso na primeira consulta nossa, falei, doutora, a gente já não sabe tudo, mas estamos passando por esse processo. Então chega uma hora que você não quer mais ficar ouvindo, desculpa, vou usar essa expressão, talvez não seja a palavra, não seja mais coerente, mas histórias. Não, você quer saber quais são as possibilidades, o que eu posso fazer, qual é o caminho, porque eu até entendo, porque cada profissional, cada paciente, cada pessoa que chega ali, ela chega com a sua história de vida, com a sua carga emocional, alguns mais preparados, outros menos preparados, né? E eu entendo que o médico que está do outro lado, ele tem que respeitar aquela fase, né? Então isso é muito delicado. Então quando nós chegamos lá, que igual a senhora falou, poxa, foi o casal, né? Penso eu, né? E a gente falou, olha, isso, você falou, então tá, ué, já que vocês estão dizendo, né? Então, eu lembro que quando nós perguntamos para a senhora,
Doutora, mas a partir de quanto tempo seria possível? A senhora, eu lembro que a senhora falou assim, salvo engano, me corrija depois se eu estiver errado. Olha, mas vocês estão com os exames, os vídeos, isso? Quando vocês quiserem começar. Já vieram já, né, com exames. A gente já veio com uma bagagem, né? Mariana, ó. É isso. Isso, É essa profissional. Entendeu? Então, assim, passa autoridade. Sim. Né? A pessoa chega num profissional que ele te passa confiança, ele te passa autoridade, domínio, né, daquilo que ele, né, daquele serviço, exatamente. São 30 anos. E assim, uma coisa que foi muito bom para mim é que eu passei, eu acho que uns 15 anos dentro de um laboratório de reprodução. Eu sou embriologista. Então, assim, eu domino lá, eu entendo toda a parte genética dos óvulos, espermatozoide, embriões e depois me preparei para a parte de cá. Se precisar assumir laboratório, eu assumo. Faço fertilização até hoje. Não é mais o meu Não foco. é mais, né? Mas assim, hoje eu tenho as equipes, eu treino, a gente faz cursos. Mas isso me ajudou muito assim na segurança, de entender a parte genética, tudo, né? Às vezes a gente tem que ser mais objetivo mesmo, porque vai começar. Você tem que saber sua taxa, sua chance. Não é que eu tenho um óvulo e eu vou ter um embrião. É assim. Isso era o meu maior medo, né? E eu lembro que a doutora foi muito clara, falou, olha, se encontrar um, não é que é um para um. A gente tem que fazer a fase da estimulação e pretendemos ter o funil para chegar no óvulo ideal. Eu sempre coloco assim para o casal o objetivo. Qual que é o nosso objetivo com vocês? Primeiro, tem que ter tantos ovos. Nosso vai ser o foco é esse, nem de mais nem de menos. Na verdade, você teve até demais, né? Então, o seu caso foi bom. Depois que a gente colheu, agora vamos falar do que mais te incomodou durante o tratamento. Incômodo físico. Foi depois da aspiração? Foi o inchaço. Porque você teve 23 Acho que foi ovos. 20. Você produziu muito. Você tinha um hormônio antimileriano muito bom, 4. Então, a gente fala assim, o seu cofrinho estava cheio de óvulos aí, né? Então, isso foi muito bom, porque a gente trabalha com uma tranquilidade maior. Sofre um pouco mais, porque teve muito, né? A minha maior dificuldade, assim, durante o tratamento não foi nem as agulhadas, porque não gera desconforto, é tranquilo, né? Foi o inchaço. Você reteve Eu líquido. tive, né, uma retenção de líquido, isso me gerou muito desconforto. Mas assim, doutora Márcia, eu vou falar uma coisa para ti, para quem tá assistindo a gente. Eu fui para lá com meu coração muito grato. A todo momento eu estava muito feliz por passar por aquilo. Pela oportunidade de vocês poderem fazer. De eu poder fazer, e por conta da nossa caminhada, foram 2 anos e meio, né, tentando engravidar. Outros netos também. Eu fiquei pensando muito em outras mulheres, né? Para quem está tentando engravidar sabe o que eu estou falando. A gente vai para diversos grupos e assiste vídeos e lê artigos, como eu gosto de ler. Então, assim, eu me sentia muito grata, em primeiro lugar, de estar ali. Já no processo, né? Na jornada. Porque eu sei que não são todos os casais que podem passar por isso. Não são todas as mulheres, falando de mulher especificamente, que podem passar por isso. E aí, pode falar. Então, quando a gente chega e tem essa percepção, e você encontra um profissional que te dá segurança, aí gera uma sensação de gratidão ainda maior. Né? Que você fala, poxa, senhor, obrigado, né? Porque isso faz parte da história, faz parte de toda essa construção, desse sonho. Sim. E foi legal, assim, Gleison acompanhou seus ultrassons, né? Sim. Isso foi muito bom. Eu, às vezes não, sempre eu convido, quer ver, né? Vem aqui pra você ver como é que estão os ovários, quantos ovos, quantos folículos, o que é, como que é o útero. Então, assim, isso aí vai aumentando essa conexão do casal com a gente também, né? Mostrando, ó, tá aqui, é isso mesmo, é isso que tá acontecendo, tirar as dúvidas.
Sim, e até na fase da fertilização, né, especificamente, Depois que colheu os ovos. a gente recebia notícias, isso Sim. tudo, assim, é uma expectativa. Eu que Fala. sou mulher, fico assim, né? Claro, toda mulher é ansiosa para saber, eu fiz. E aí? É. Quantos que eu tenho? Quantos óvulos foram? Então, Aham. a gente tem essa equipe das embriologistas, que são as pessoas ideais para passar para vocês isso, essa parte técnica. Teve dúvida ou um caso assim, a gente também conversa todos os dias com o paciente, Sim. quando colheu muito óvulo, a gente fica ali atento, segue, Sim, né? sim. E Isso a gente teve. E a transferência de embrião? É um momento de emoção, não é? É um momento de emoção mesmo. Muito bom. Outra É muito coisa que bom. me chamou a atenção de vocês é Gleison pedir para orar na hora. Então, assim, isso foi muito legal. Eu acho que, assim, também Deus está em tudo. É o sopro da vida, não tem jeito. E foi tudo tão redondinho, né? A transferência foi tranquila e a gente vendo no ultrassom. Eu acho que isso deixa, assim, aquele ambiente gostoso, Sim. né? Então, essas coisas marcam também. Sim, isso marcou muito meu coração também, né? A gente sabe que. Como que foi lá buscar o embrião? Como que foi, assim, você ir lá, você tava... Emoção? Olha, doutora Márcia, eu tava assim, sem acreditar que chegou naquela etapa. E a mesma coisa, eu fiquei sem acreditar quando eu vi o primeiro positivo. Então, me parecia assim que É isso mesmo? é isso mesmo. Eu fiquei ainda meio extasiada, assim. E por isso que eu agradeço a Deus pela oportunidade de passar por isso, porque não muda em nada uma gestação natural. Nada. A única coisa é que a gente passou por um processo anterior de não ter a concepção natural, mas que forjou muito o nosso coração. Sim. Então, quando foi no dia para implantar, eu estava no meu coração muito agradecida por estar indo implantar. Lembrando de novo que muitas mulheres gostariam, De estar não ali, tem essa juntas. possibilidade, seja física ou até financeira, porque a gente Uhum. ainda sabe que isso é um serviço que não é todo mundo que tem condições, possibilidade. né? Hoje ainda tem. Uhum. Muitas possibilidades, diferente de 10, 15 anos atrás. Sim. Né? E as taxas melhoraram muito. Melhoraram muito. É uma das As áreas da mulheres- medicina que evoluiu demais foi a questão da fertilização. Sim, e as mulheres hoje, elas estão mais cuidadas na questão da saúde. Sim. A gente tem mais acesso à informação. Só que essa questão da mulher estar mais cuidada também acaba... O que está acontecendo? Muitas se sentem jovens. Na verdade, tem uma jovialidade. Sim. A gente se sente assim, psicologicamente, fisicamente, mas não é jovem. Entendeu? Então isso está criando uma confusão. Tá. Não, eu posso engravidar depois, eu estou muito bem. Então, uma coisa que a gente tem que chamar atenção, gente. Realmente, não é mito a questão dos 35 anos. Eu Não. mostrei para vocês as estatísticas ali. Isso né? só me chamou a atenção porque a gente passou por essa situação. Pois é. Porque até então, para mim, estava tudo bem. A gente pode esperar mais um pouco, pode passar para frente. Então, eu vejo até assim, além de ser, obviamente, um despertar biológico, foi muito de Deus também. Porque se eu me despertasse daqui 5 anos, pode ser que desse certo? Pode. Mas eu ia ter uma taxa um pouco inferior desgaste. e um desgaste maior. Custo maior. Quanto mais idade, menos óvulos, maior o número de vezes que você tem que fazer um processo para conseguir um embrião normal geneticamente. Sim. Então, o desgaste psicológico é muito grande. Sim, né? é a seleção natural, né? A doutora já explicou dos óvulos, enfim, os embriões, nem todos são viáveis. Então, no geral, assim, para vocês dois, a jornada da fertilização in vitro, hoje, se vocês pudessem falar para um casal que está precisando, é traumatizante, é uma coisa assim, difícil demais, que você poderia falar, do geral, assim, um resumo geral. Dá para passar por isso tranquilamente? Tá. Olha, eu entendo o seguinte, que tudo é uma questão de perspectiva. É o lugar onde você está analisando aquela situação. Quando eu e o Gleison, a gente identificou que ia precisar passar por fertilização, no primeiro momento foi um baque, como a gente já falou, não vou esconder, uma questão emocional muito difícil.
porque na nossa cabeça estava tudo certinho. E aí, com esse processo, doutora Márcia, a gente foi caminhando em prol de chegar no dia da implantação já com a nossa cabeça muito preparada para aquilo. Então, o que eu falo para todo casal que está pensando, será que eu faço ou não faço? Lógico, tem que ser um acordo dos dois, Sim, como a doutora já até ressaltou, né? Não dá para só a mulher ou só o homem querer. É um projeto de casal, de família, né? Se você, obviamente, quer uma filiação compartilhada. Aí eu sei que tem as outras situações de direito, né? Que hoje são as mulheres que querem ter filhos sozinhas, e aí tá tudo bem, cada um tem a sua escolha de vida. Mas quando a gente, como casal, alinhou isso, e aí a gente precisou passar por isso, era tudo mais leve. Eu falo que a estrutura emocional, ela era bem mais suave. O que eu, o que você percebeu? o que eu percebi na situação desse processo é o seguinte, que primeiro, a meu ver, você não ter medo de encarar aquilo que tu tá passando. Sabe o que eu sempre falo? Vocês têm que ser valentes. Eu falo, Exatamente. é uma jornada, mas vocês têm que ser valentes. Eu sempre falo. E também compreender que falar com alguém que seja próximo não é, eu vou falar para demonstrar sua fraqueza. Não, não quero falar porque eu sou forte, eu tenho que passar por isso sozinho. Não. Você pode dividir e essa divisão não significa gerar uma exposição para te ferir. Pelo contrário, é você falar com alguém, compartilhar com alguém que seja da sua confiança, para que você possa então ter ali também um apoio para passar pela jornada e para passar então e ver que existem outras possibilidades. Compreender que não está sozinho no processo. O apoio foi muito importante para vocês. Exatamente. E é isso que a gente quer deixar, né, como um recado para os casais. Porque, assim, é algo muito forte no meu coração. No início, é uma jornada muito solitária. É. É muito solitário. O luto, Isso. no começo, é só de vocês. Desceu menstruação, desceu de novo. Sim. O baque, eu não posso ter filho naturalmente. É um luto. Você estava esperando luto. uma coisa que não vai vir, né? Sim, sim. Isso é muito solitário. E pensando até nessa solitude que a gente aceitou, né, estar aqui compartilhando um pouco da nossa história. Porque a gente entende que quando a gente passou por isso de início, para que a gente vai falar? Só que tem coisas, não sei se você vai concordar comigo ou não, Mariana, mas tem coisa que é gerado só dentro da nossa cabeça. Sabe por quê? Porque quando nós falamos para as pessoas, conversamos com algumas pessoas que eram próximas de nós sobre isso, as pessoas olham assim, olha, tudo bem, mas engraçado, foi praticamente que unânime eu falar assim, mas a medicina traz opções. Então nós tivemos assim, problemas muito mais positivas Do que negativas. extraordinariamente mais positiva do que negativa. Ele falou assim, mas você sabia? Aí ele falou assim, mas você sabia que fulano também passou por isso? Ele falou, nossa, eu não sabia. Então, então assim, Tabu, né? é muito tabu. Só que é muito um tabu que muitas vezes nós geramos na nossa cabeça. O que vão pensar? E agora? E aí quando você então compartilha, vai quebrando. E uma coisa que nós tínhamos falado ali, eu falei para Mari, Mari, a gente só, eu falo assim, a gente só suporta o resultado, né? Tem força para suportar, para compreender esse resultado de ter um filho por uma fertilização, quando você passa pelo processo, porque é todo um processo de um processo de aceitar que foi identificado, um processo de como casal, eu como esposa falar assim, calma aí, eu vou ser egoísta ao ponto de falar assim, não, não quero que você seja mãe, ou não vamos, porque tem que ser por esse processo? Maturidade. Então é um processo de maturidade. E só assim sabe mesmo quem tá passando por Sim. isso. Tem dores que você, quando você passa, você fala assim,
Nossa, eu não imaginava que era assim. Uhum. Dores psicológicas, né? Nunca Sim. imaginei que fosse assim. Sim. Né? Então, valentia, ter uma rede de apoio, Sim, isso faz a não diferença. desistir, Não existia. ver as opções. E assim, é interessante, o Gleison, ele é organizado no pensamento, né? Ele é Sim. objetivo. Então, a gente fez isso, já tentamos tal, agora assim, então vamos. Né? Porque assim, Então, isso igual ele falou, né? A adoção é um processo que a gente pode tentar, e é algo até que está no nosso coração. Mas a gente preferiu primeiro tentar uma gestação, ou passar por isso como uma experiência até pessoal, né? Uma experiência minha e dele. E aí, por isso que a senhora já identificou, né? Que ele é muito sim. de procedimento, né? Não, vamos tentar isso primeiro. Não deu certo, a gente tenta o Eu outro. sou Não deu assim, certo, eu sou a gente tenta o organizada. outro. Metódica, né? Então. Bom, e aí o bebezinho é para quando? Bom, é para março, meados de março, até final de março tá Tá tudo chegando. bem, Tá tudo então. bem. Que bom. Olha, eu queria agradecer, tá? Eu chamei vocês por isso, porque vocês são pessoas que aceitaram e entraram nessa jornada assim muito tranquilos. Isso tranquiliza toda a equipe, sabia? Sim. Um casal assim, toda a equipe fica na torcida e todo mundo fica emocionado. Então, vocês dois bem. Eu sempre falo para os casais que estão um pouquinho assim nervosos e entre eles, eu falo assim, vocês casaram não foi por causa de um bebê. Sim. Vocês casaram porque se amaram e queriam estar juntos. Exatamente. Né? Se não vier o bebê, independente do tratamento, não é para vocês brigarem, né? Uhum. Então, ver o tempo, não deixar passar o time, Sim. ver uma segunda opinião, nunca fica só ali. Hoje todo mundo vê uma segunda opinião, Todo mundo. problema nenhum. Às vezes você acha que é impossível, às vezes você não tem ideia do financeiro, vai consultar para ver, Sim. não é? Sim. Sim. Eu acho que E eu falo que, e além de tudo isso, é colocar Deus à frente. Falar, com Deus, certeza. se for sua vontade que venha, Joelho no chão. joelho no chão. E no nosso caso, a gente, só compartilhando rapidamente, algumas semanas antes, né? Alguns meses antes, a gente teve uma perda financeira como família. E aí veio aquele baque, né? E agora? Eu falei, não, a gente vai tentar mesmo assim. Agora continua o A gente- processo. A gente juntou aquilo que tinha, que Se não era organizaram. muito, a gente se organizou e falou, não, a gente vai tentar. Para não Que perder bom. o time do relógio biológico. A gente vai bom. tentar e agora é a hora. Vamos embora. E aí, até algumas pessoas sugeriram, por que você não tentou implantar num outro ciclo? Eu falei, não. A doutora Márcia falou que pode, então vamos nessa, né? No próprio ciclo da estimulação. Sim, a fresco que a gente fala. Isso. A fresco, né? E Tava aí tudo bem. a gente já tentou e eu falei, bom, e se não der certo? Se não der certo, vou ter que voltar de novo. E vou ter que fazer de novo, tentar uma outra transferência. E tá na mão de Deus. E Deus foi tão bom, né? Que a gente foi logo de primeira, né? A taxa de gravidez que eu falei para vocês, se a gente transferir um blastocisto muito bom, em média 50%, às vezes chega a 60%, dependendo. Endométrio bom, a paciente saudável, magrinha, tudo certinho, pode chegar a 60% hoje. Dentro dos 60%, o meu virou 100, né? Obrigada, gente. Muito obrigada. Olha, tô assim acompanhando sua gestação, vendo tudo. Quando nascer, Com certeza. né? Vou levar para conhecer. Então tá bom. Obrigada, gente. Nada. Obrigado.